Existe muita coisa que não te disseram na escola. Cota não Olá! Começa agora o programa Vozes Negras, um podcast que trabalha uma coletânea de obras de mulheres negras para se pensar a educação, a cultura e a linguagem. Vem com a gente! Não deixe calar a nossa voz, não! Não deixe calar a nossa voz, não! Revolução a nação. Nesse primeiro episódio, será abordada a produção escrita de duas mulheres, iniciando com Carolina de Jesus na obra Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. Nessa obra, uma escritora negra, favelada, que traz em seus escritos uma potência de deveres de resistência, onde sua dura realidade a faz criar linhas de fuga que rompe com a perspectiva do que se espera de um corpo negro, levando a gente a pensar uma educação de potência dessa literatura no currículo educacional. A segunda autora é Deolinda Rodrigues, uma mulher que, para além de guerrilheira, atribuição que geralmente é destacada em suas biografias, foi integrante do Movimento Popular de Libertação de Angola, o MPLA, e uma das criadoras da Organização da Mulher Angolana, o OMA. Usou também de sua escrita como forma de subversão, levando-nos a conhecer a história da África, ou parte dela, importante para o ensino da Lei 10.639 de 2003. Para aprofundar o tema, trouxemos as convidadas professora Denise Santos, mulher, negra, ribeirinha, mestranda em Educação e Cultura e professora de Língua Portuguesa. E também da Ellen Rodrigues, mulher, quilombola, capoeirista, mestranda em Educação e Cultura e professora de História. As mesmas tratarão do tema Carolina de Jesus e Deolinda Rodrigues, a literatura negra e o pensamento da diferença na educação. Professoras, sejam bem-vindas. Boa tarde a todos, a todas e a todes. Muito obrigada, professora Clarice. Bom, o nosso programa de hoje, Vozes Negras, vem trazer duas escritoras muito importantes da nossa literatura, que é a Carolina Maria de Jesus e a Deolinda Rodrigues. E eu me atentarei aqui especificamente sobre a Carolina Maria de Jesus. Então, por que eu estudo Carolina? Primeiro, eu busco identificar, na minha pesquisa, qual o devir mulher que existe na escrita de Carolina, especificamente no livro Quarto de Despejo. Então, nessas observações a gente entra em confronto com esse cânone literário que se estabelece a nossa literatura. Então, trazer essa mulher negra que desterritorializa, esse contexto da literatura, esse contexto educacional, é fazer reverberar as vozes dessas mulheres negras e especificamente dessas mulheres escritoras negras que não aparecem no currículo escolar. Então, quando nós sugerimos pensar um pensamento, pensar uma literatura que vem trazer um pensamento da diferença na educação, nós propomos que, da mesma forma que Carolina se sentia, quando se encontrava no centro da grande cidade de São Paulo, catando seu papelão para a subsistência da sua família, em que ela dizia o seguinte: quando ela estava na sala, quando ela estava no centro de São Paulo, ela se sentia numa sala de estar, numa sala de visita, e quando ela estava na favela, ela se sentia num quarto de despejo. Então, tudo aquilo que não deveria aparecer naquela sala de estar, no centro de São Paulo, era escondido nesse quarto de despejo. Então, a sua vida, a vida de todas aquelas pessoas que moravam no Canindé, na grande favela de São Paulo, eram descartadas ali como se não tivessem direitos, não tivessem dignidade de viver, uma vida mais confortável, uma vida sem desigualdade. Então, partindo disso, nós nos perguntamos, o que é o currículo, o que a escola coloca no quarto de despejo? Por que essa literatura preta, essa literatura dessas mulheres negras não aparece no currículo escolar e por que elas não são apresentadas para os estudantes? Então, essa escrita de Carolina, ela vem trazer uma potência de uma escrita literária e
Segundo Deleuze-Guattari, nós trazemos o conceito de linhas de fuga, porque Carolina ela trabalha nessa perspectiva, né? É como se ela pegasse o lixo e transformasse poemas e colocasse numa linguagem muito poética. E ao mesmo tempo ela é uma linguagem muito persuasiva, que denunciava um caos social, que denunciava mazelas sociais, mas que também, que por meio dessa escrita, ela criava fissuras, né, nessa perspectiva do que se espera de uma escrita negra, do que se espera desse corpo negro. Então, trazer Carolina para discutir um currículo da diferença é de extrema importância para a nossa educação, para que nós possamos enxergar essas escritoras como devires de resistência e como potência literária. Agora eu passo a palavra para a professora da Ellen, que falará um pouco sobre sua pesquisa e sobre a autora Deolinda Rodrigues. Boa tarde, professora. Boa tarde a todas, a todos e a todos. Obrigada, Clarice, grata professora Denise. É um prazer estar nesse podcast. Dando continuidade, assim como a pesquisa sobre Carolina de Jesus, que acabamos de conhecer sinteticamente, iremos pensar a questão educacional através de uma mulher militante angolana, Deolinda Rodrigues. A pesquisa baseia-se a partir da Lei 10.639/2003, que através de luta, especialmente dos movimentos sociais, torna obrigatório o ensino da história da África e afro-brasileiro em nossos currículos. Mas por que história da África? Por que se estudar, o continente africano? Por que se estudar Deolinda Rodrigues? E aí, parafraseando a escritora Leila Hernandes, 2005, ela diz o seguinte: é fundamental conhecer uma história da África para além dos estereótipos construídos pelo colonizador, de uma visão homogênea sobre o continente. E aí, os nossos currículos brasileiros também acabaram se formando nessa história excludente, tanto com a história do continente africano, quanto a história da África. A relação África e Brasil é uma ligação direta, E estudar a história do continente é importante para conhecer e compreender a nossa própria formação histórica. Através da figura de Deolinda Rodrigues, poderemos compreender melhor a história da África, ou parte dela, aqui no caso é Angola, em um contexto no qual esse país lutava para sua independência entre a década de 50 e 60. A década de 50 porque é quando se inicia, mais enfaticamente, essa luta pela independência de Angola. E 67, 68 é quando a nossa militante Deolinda Rodrigues vem a falecer. Deolinda Rodrigues de Almeida, ela nasce na região do Catete, em 10 de fevereiro de 1939, prima de Agostinho Neto, foi guerrilheira e dirigente do MPLA, e a única mulher do comitê diretor na década de 60. Era filha de um pastor da Igreja Metodista e estudou no Brasil e nos Estados Unidos. Através da literatura, e especialmente trabalhando com os escritos e poemas de Deolinda Rodrigues, deixado em seu diário pessoal, podemos perceber como Deolinda Rodrigues subverteu a ordem dominante. Deolinda Rodrigues era uma assimilada, ou seja, ela vivia os moldes também portugueses. Entretanto, Deolinda Rodrigues encontrou em uma das suas formas de resistência era a fala, era a linguagem, se utilizar da sua linguagem como uma forma de resistência. Mas qual linguagem? Tanto o português, para escrever, para denunciar, quanto o quibundo para sua própria formação identitária. O quibundo era a língua do seu grupo étnico, é a língua do seu grupo étnico. E aí, importante nesse processo colonial, ela fez o processo inverso, de se utilizar da linguagem. Para além de sua luta dentro do movimento independentista, Deolinda fazia suas denúncias também através da escrita, como seu diário,
Aqui eu trouxe hoje para vocês, para finalizar, né, esse nosso bate-papo, um poema, aliás, escrito em 1968 e ele é intitulado Mama. Vou ler um trecho para vocês. África, mama África, geraste-me no teu ventre, nasci sobre o tufão colonial. Chuchei teu leite de cor, cresci, atrofiada, mas cresci. Juventude rápida, como a estrela que corre quando morre o Nicanga. Hoje sou mulher. Não sei já se mulher, se velhinha, mas é a ti que venho, África, mama África. E aí a Deolinda, né, fala desse tufão colonial, é justamente desse processo de colonização, como ela cresceu atrofiada nesse contexto colonial, como o contexto colonial a reprimiu, mas mesmo assim ela conseguiu levantar e fazer resistência. Então, por hoje é só e muito obrigada a todos que ficaram até o final do nosso podcast e até o próximo. Esse podcast teve a direção de Vicente Caldas, o roteiro foi escrito por Daelen Rodrigues e Denise Santos, apresentado por Clarice Santos, Daelen Rodrigues e Denise Santos, teve a arte por Vicente Caldas e a música tema é Cota Não É Esmola, de Bia Ferreira.